Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Viu? Hoje eu venho ensinar a vocês como eu faço a maioria das celas das montarias das minhas miniaturas de RPG. E tenham em vista que possuir uma montaria é algo muito importante quando você está lidando com grandes distâncias. Por exemplo, eu fiz essa cabra gigante e um javali de combate já tem um bom tempo. E me pediram uma vez para ensinar como eu fazia estas celas, como eu fazia para construir esses cavaleiros. Eu creio que seja uma coisa bem fácil na verdade, e só para começar, iniciamos com as miniaturas que vão se tornar as montarias. Eu optei por começarmos com o cervo, o que é na verdade bem mais fácil do que imaginam, já que ele é um animal quadrúpede, ele para sozinho em pé. Então fazer a miniatura com ele é muito mais simples. Eu começo retirando um pedaço de biscuit para fazer a parte principal da cela, a parte onde o cavaleiro vai montar. Eu amasso ela para formar uma panqueca e dobro ela no formato para formar um quadrilátero, focando num formato de trapézio, ou seja, a parte de cima é mais fina, a parte de baixo é mais larga. Na dúvida, dobrar um quadrado já é muito mais do que o suficiente. Depois disso, eu aperto novamente para reforçar as marcas e dobro para dentro o topo e a base desse meu trapézio e curvo ele para baixo para encaixar ele na base do cervo. Isso se deve porque com essas duas novas marcações que eu fiz, eu poderei utilizar para construir o apoio ao cavaleiro. Como eu gosto de construir o cavaleiro à parte, eu construo essas duas marcas com a intenção de criar este vínculo onde o cavaleiro vai se encaixar. Depois disso, usando a minha ferramenta, eu marquei a cela no corpo do cervo, assim forçando ela a ficar bem mais estável. Eu reforcei bastante estas marcas e assim que eu terminar, é hora de começar a colocar os detalhes. Eu fiz esses pontinhos para simular as pregas da cela mesmo, as bases da cela. Na dúvida, faça isso com paciência mesmo, utilize de todo o contorno de sua ferramenta para conseguir fazer bem esses detalhes. Eu sabia que eu não ia apoiar muito bem ali a parte de dentro, então eu não exagerei muito nos detalhes, mas eu decidi fazer essas marcaçõezinhas aí, porque mais tarde eu vou pintar de metálico, dá um detalhe muito bonito. É possível de se notar quase que perfeitamente ali o vínculo que eu havia citado anteriormente, que é na onde eu vou encaixar os cavaleiros que vão sobre a cela. Estes apoios permitem com que ele não caia nem para frente nem para trás, e é claro, as pernas do cavaleiro vão fazer com que ele não se movimente para os lados. Depois disso, com um novo pedaço de biscuit, eu comecei a modelar uma almofadinha que vai na parte de trás. Eu achato ela primeiro e depois disso eu enrolo ela como quem fizesse um rolinho. A questão é que essa almofadinha ela vai ser uma simulação de pano ou barraca que ele pode colocar atrás do animal. Normalmente algumas pessoas, como vão viajar longas distâncias montados, eles colocam esta bagagem atrás no animal. Na hora eu tinha achado que tinha ficado muito longo, então decidi refazer ela com o mesmo pedaço, eu só tive que reamassar e enrolar para que ela ficasse um pouco menor. Eu achei que estava desproporcional ao tamanho do cervo. Desta vez eu achei que realmente ficou melhor e que dá um detalhe muito interessante isso. Porém, há alguns outros detalhes que podem ser colocados que eu vou demonstrar mais à frente. Nesta hora, eu decidi construir um par de cintos porque eu cheguei à linda conclusão que ninguém carregaria uma barraca solta nas costas de um animal. A facilidade para ela cair seria gigantesca. E a construção dele é extremamente simples e dá um detalhe muito legal no final das contas. É só fazer um fiozinho bem fininho e depois disso você enrola as pontas para simular a fivela do cinto. Com isto pronto, basta você cortar ele ao meio e adicionar um de cada lado da cela na direção da almofada.
Não se esqueça de adicionar alguns detalhes na base para no final ter um acabamento muito bom. E daqui pra frente são apenas alguns detalhes a mais que eu decidi colocar na miniatura, como por exemplo esta parte onde vai encaixado o pé. Se você sabe o nome, deixa aí nos comentários, porque eu não encontrei ninguém que soubesse o nome. E para a construção desse detalhe foi impressionantemente simples, eu só precisei fazer uma pequena argolinha com o biscuit e depois disso adicionar alguns detalhes. Eu coloquei um de cada lado da montaria e é claro, depois disso eu fui construindo alguns outros exemplares de detalhes. Eu também construí uma corda, que foi bem mais simples do que eu estava esperando, e também construí uma bolsinha, uma pochete para colocar do lado da montaria. Mais à frente eu vou demonstrar com mais detalhes. Só que nesse período que eu estava modelando, já estava chegando de noite, e como eu decidi acelerar um pouco a minha construção, eu fui construir duas celas de miniaturas. Dá uma olhada, esta é a cela do cervo, claro, eu coloquei mais um detalhe à frente dele, para como se fosse uma armadura, e construí uma cela em um dos dinossauros que eu comprei. Esta cela aqui do dinossauro eu coloquei comparativamente a uma cela de pescador. Aqueles pescadorzinhos de mangue ou pescador mais primitivo, caçadores de meio de floresta, utilizam dessas lanças. E eu decidi utilizar deste animal para construir um animal para ajudar na pesca. A cela dele, por exemplo, tem outros detalhes. E é assim que já amanheceu, eu saí fazer a pintura da cela, né? Aproveitar o período da manhã que estava mais calmo, agora que eu já estou de férias, e comecei a pintar a cela. Eu passei um marrom na maioria das partes da cela e evitei passar onde teria os detalhes mais metálicos. Eu usei uma variação muito grande entre tonalidades de marrom e de metálico para criar os detalhes da cela. E no final acabou assim. Eu decidi repassar a pintura nos chifres e no focinho. E é claro, passei os detalhes em metálico e tonalidades diferentes de marrom em toda a cela. E pintei a barraca de azul para dar uma destacada. Para o caso do pescador, eu pintei em diferentes tons de marrom e metálico e os peixinhos de azul, além de pintar de marfim a ponta das lanças, simulando possíveis lanças em formato de dente ou em material de ossos. E imaginar um único gancho de aventura envolvendo montarias é quase impossível, porque pegando como exemplo D&D, você tem uma quase infinita quantidade de povos e civilizações, você tem uma infinidade de costumes e tribos, pessoas que você pode conhecer, lugares que você pode explorar, e todos esses estão ao seu alcance agora que você possui as suas montarias. Colocar os seus aventureiros para conhecer novos povos e talvez viajar por infinitas terras dão a você infinidades de ambientes, criaturas e até mesmo aventuras que não acabam mais. Por isso, construir essas miniaturas foi tão gratificante para mim. E se você também gostou, deixe aqui embaixo nos seus comentários qual na sua opinião é a melhor montaria ou qual cavaleiro eu deveria colocar sobre estes animais. Deixa também o seu like e compartilhe este vídeo para o YouTube me dar a maior força. Em tudo, eu já deixo o agradecimento a vocês, pessoal, e até a próxima!